Olá, galera da Universidade dos Consórcios, tudo bem com vocês? Vamos ter mais um bate-papo totalmente informal aqui com um especialista na área. Estamos falando hoje com o Elias Saldanha, tem experiência já no segmento do consórcio, é um profissional certificado PCA10 e também teve uma vasta experiência, tanto na questão de venda quanto na questão de pós-venda. E hoje está se cursando também curso de Direito, né, Elias? Vai se Isso formar daqui a uns mesmo. anos, então ele tem um bom entendimento do sistema de consórcio e vai agregar muito aqui no nosso conteúdo. Bem-vindo, Elias. Salve, galera, tudo bom? É um prazer enorme estar aqui na universidade, compartilhando essas experiências. E, antes de tudo, eu queria me apresentar. Eu queria dizer que não só o fato de ter experiência no consórcio, mas que o consórcio, de fato, ele muda a vida. Ele me trouxe uma perspectiva de ganhos e de maturidade profissional. Tanto é que, através do consórcio, eu entendi quais seriam as outras habilidades que eu precisava trazer para o meu arcabouço, para o meu know-how. Então, foi daí que eu resolvi engatar numa universidade de Direito, comecei a trabalhar na área, entender como é que era os bastidores de uma administradora de consórcio do ponto de vista jurídico, e tudo isso somado ao dia a dia do pós-venda, porque o pós-venda nada mais é que a continuidade de uma venda, É certo? uma nova venda, né, que o pessoal chama. E Perfeito. aí, sim, e aí a gente começou junto, né, e a gente já tem uma história longa, tanto na de vida quanto no consórcio. A gente começou junto, né, na concessionária, a gente trabalhou no escritório, trabalhou em concessionária. Eu queria que tu me desse um pouco da tua visão sobre o todo, né? Tipo, quando tu chegou, né? O que tu achava que era o consórcio, e no decorrer dos anos foi mudando, né? A tua visão, tanto que já alinhou com o curso que tu faz hoje de Direito, né? Eu tenho certeza que foi um dos pilares para tu decidir, né? Como tu aprendeu muito sobre contrato, sobre, enfim, brecha de contrato e tudo mais, tu acabou percebendo, né? Que, caramba, tu se interessou, né? Por aquilo, e eu queria saber como foi a tua visão lá no começo, do Elias de 2020, mais ou menos, né, que a gente começou, e o que tu achava que era, quando tu chegou, os processos que tinham na empresa, né, que a gente chegou numa empresa que está bem diferente do que está hoje, né, e eu queria saber a tua visão sobre o mercado naquela época, que tinha 7 milhões de consorciados, hoje vai fazer 10, né, então a gente vê o crescimento do mercado, Sim. e qual era a tua visão naquele momento e qual é a tua visão hoje, né, e a visão do futuro também. Perfeito. Logo quando o Diego me convidou para trabalhar com consórcio, como vendedor de consórcio, nós já temos uma história que pode ser um bate-papo para um outro momento sobre a jornada Sim, empreendedora. E sim, nessa jornada verdade. empreendedora, se deparou com uma outra forma de fazer dinheiro, de construir a realidade financeira que a gente buscava, que era através do consórcio. Então, no primeiro momento, quando eu entrei na empresa, a gente trabalhava numa salinha lá com vários outros consultores, e eu entendia que era um sistema muito bem articulado, de ligação, checagem, marcar atendimentos. Então, eu entendi que aquele mercado possibilitava muitas oportunidades, principalmente para quem quer comprar seu primeiro carro, comprar sua moto. Quando a gente saía do espaço consórcio, sala, escritório, atendimento, para ir para a concessionária, aí que essa realidade se tornava mais palpável, porque a gente via na prática aonde aquele contrato fechado, onde aquele crédito acessado ia levar, que era a realização de um sonho, a realização de um Sim. objetivo. Então, a gente viu muitas pessoas darem sustento para a sua vida, né, para a sua família, através daquele produto que nós vendíamos. Então, quando eu me deparei com um consórcio, eu, no primeiro momento, não acreditava, porque existe um senso comum de pessoas que não têm o conhecimento necessário, ou talvez não têm a vivência necessária, de que o consórcio é um produto de baixa qualidade. Muito pelo contrário, porque o marketing vendido por outros produtos que tem mais evidência na mídia é que o consórcio não tem esse espaço, mas é totalmente o contrário. Por ser um produto que compartilha pessoas, compartilha ideais, eu percebi que era muito mais simples vender a ideia do consórcio porque ela é palpável. Porque da mesma forma que está lá o Joãozinho que quer comprar o seu carro, está a Mariazinha e o Francisquinho que quer comprar a sua moto ou sua casa. E o dinheiro que eles vão empregar para fazer essa compra é compartilhado. Então, um vai realizando o sonho em determinado momento na escala do sistema. Da mesma forma que, não abrindo esse espaço para ficar falando de concorrência, mas o produto que Sim. os bancos oferecem, né, empréstimos e financiamentos, é o seu dinheiro. E lá no consórcio eu pude ver, falei, meu Deus, então o que eles vendem como financiamento, como empréstimo deles é o meu dinheiro que eles empregam e lucro em cima do meu dinheiro. Então, Sim.
Opa, deu uma travada. Na vida das pessoas. Deu uma travada, né? Deu. Aí, tá voltando. Espera aí. Então, Voltou. como eu estava repetindo, quando eu entendi o sistema de consórcio na prática, eu percebi que isso era um produto que precisava ser difundido. Quanto mais pessoas soubessem desse produto, mais a consciência sobre a qualidade e o nível que esse produto tem no mercado ia aumentar. E foi daí que, dentro da empresa que nós trabalhávamos, a experiência que nós tínhamos fora, em atendimentos em concessionários, atendimentos dentro do escritório, faziam entender ainda mais que esse era um sistema que precisava ser cada vez mais difundido. E isso levou a mim e o Diego a cada vez mais capacitar, cada vez mais participar de treinamentos, cada vez mais falar sobre o sistema de consórcio, agregar outros conhecimentos para compor nossas habilidades de passar aquele produto adiante, para mostrar para as pessoas o real importância desse produto. E do ponto de vista financeiro, eu percebi que grandes clientes nossos da base hoje alcançaram seus objetivos. Naquele momento eles não acreditavam, achavam que era muito tempo aguardar 6 meses, 8 meses para ter acesso àquele bem. Só que o valor que eles economizaram dentro desse período, eles se prepararam para aquela responsabilidade, eles se prepararam para acessar aquele produto, acessar aquele dinheiro. E essa preparação fez toda a diferença no negócio deles. Então, resumindo o que o Diego perguntou, eu acredito que não só o sistema de consórcio cresce, mas as pessoas que estão dentro do sistema de consórcio crescem também, porque elas ganham maturidade financeira, elas ganham resiliência do ponto de vista de entender que tudo na vida é uma questão de investimento, que precisa de tempo e paciência, e elas crescem junto com o sonho delas, ao invés de receberem o sonho delas e não estarem preparados para manter e administrar isso. Eu quero até fazer um comentário aqui, que eu lembro que antes da gente entrar no consórcio, tu nunca tinha ouvido falar, tu já tinha ouvido falar? Não fazia ideia, eu só via aquela frase clichê. Sim, não, beleza. E antes da gente entrar lá, tu já tinha o financiamento de uma moto, né? Exatamente. Então, se tu tivesse entrado depois, eu acredito, né? Eu quero que tu fale isso. Se tu fosse fazer a entrada que tu daria no financiamento, tu com certeza teria comprado ou uma carta contemplada ou contemplado um consórcio com lance, né? Com certeza, né? Com certeza. O meu financiamento, vou abrir aqui, pessoal, para vocês. Eu fiz o meu primeiro financiamento foi com 19 para 20 anos de uma moto. O Diego conhece a história, ele viu quantas vezes eu chorei. Sim. Triste, mas essa moto quebrou um galho, não. Mas sim. Foi uma compra impulsiva, foi uma compra não planejada, e o valor que eu paguei ao final dessa moto, já com juros e correção, poderia ter me possibilitado de comprar um carro, não um carro popular, mas um carro até nível médio. Com esse valor, eu poderia ter dado entrada numa carta de consórcio muito melhor. E o tempo que eu levei para quitar essa moto, eu já teria faturado 3, 4 cartas e já teria gerado um capital de giro. Então, eu falo por experiência própria, porque eu vivenciei o financiamento, eu vivenciei o que é te vender esse acesso rápido ao dinheiro, você sai de lá com o seu bem. Só que você sai de lá amarrado, com uma corrente na sua perna. E se você não arcar com aquela responsabilidade, ou se alguma eventualidade acontecer, eles mandam buscar a tua moto. Isso é real, viu, pessoal? É verdade, eles não têm pena, né? Tu comentou um ponto muito, muito interessante sobre... Acho que vai aumentar aqui depois o meu... Tu comentou um ponto muito interessante sobre o marketing que outros especialistas fazem, né? Exemplo, tem a menina lá do Me Poupe, que ela desce o cacete no consórcio, né? Ela odeia, ela deixa bem claro, mas qual é a linha deles, né? Eu até entendo, tem vídeo do Primo Rico, né? Dele falando, o Bruno Perini, tem o Gustavo Cerbasi também, né? Que são especialistas de longa data no mercado. Ele fala, olha, consórcio é uma opção, não é o melhor nem é o pior, assim como o financiamento também. Não é o melhor nem o pior, assim como juntar dinheiro não é melhor nem o pior. Por quê? Porque a gente está no Brasil, cara, ninguém teve educação financeira, né? E a pessoa fala, olha, tudo tem um porquê, né? Eles falam, alguns, né, metem um cacete no consórcio para oferecer, não, deixa teu dinheiro rendendo aqui, mas aí ela ganha a taxa de corretagem em cima, né? Então, a gente tem que analisar esse ponto, porque tem pessoas que demonizam, né? Pessoas influentes financeiramente demonizam o consórcio, mas querem que tu feche na corretora dela para ela ganhar em cima também. Então, não passa de um jogo de interesse, né? O que a gente vive hoje, e não existe certo nem errado. Existe o contexto de cada pessoa, porque num Brasil endividado, num Brasil em que de cada 10 famílias, 8
são endividadas, consórcio não é somente a melhor, como a única opção para a maioria. Porque imagina, se a pessoa não consegue sair da dívida, o que dirá que ela vai conseguir juntar dinheiro, né? E o consórcio, por ter esse contexto de poupança forçada, olha, se tu não pagar, tu não vai ter. Por mais que tu não tenha agora, pode ser, às vezes, até uma benção a pessoa não ter o bem agora, porque aí ela não está preparada ainda para ter o custo, né? Para ter gasolina, manutenção, IPVA, seguro. Então, às vezes, ela não ter é uma benção para ela, né? Mas ela ter o hábito de começar a poupar vai minimizar futuras frustrações que ela possa ter, né? Então, muito bem abordado pelo especialista Elias, esse ponto do marketing, né, que a gente acaba recebendo de outros especialistas, e é isso, né? A gente tem que conhecer mais, tem que se educar mais financeiramente. Eu me sinto ainda muito leigo comparado a finanças, estou lendo só livro de finanças agora, para ver se eu consigo aumentar o meu repertório, para justamente estar passando conteúdo mais imparcial para vocês, né? Porque eu acho financiamento bom, contanto que seja até 24 meses, que aí a taxa é bem reduzida, chega quase a ser parecida com consórcio. Mas passou de 24 meses, já é muito negativo para o bolso do cliente, né? Exatamente. E eu Então, concordo muito com esse sim. ponto teu, Diego, porque não só a falta de educação financeira é o principal calcanhar de Aquiles de qualquer brasileiro empreendedor, empresário, como também a falta de comportamento financeiro adequado. Tanto é Sim, que o um livro hábito, que né? você me recomendou, isso ele fala muito bastante, ele fala isso de uma maneira muito categórica, que o sucesso financeiro não é uma habilidade técnica, ele é uma habilidade pessoal, ou então ele depende de um comportamento, né, que ele é mais importante do que conhecimento. Quantas pessoas com conhecimento, até mais do que muitos aí, não tomam atitudes precipitadas porque o comportamento não está alinhado com aquele conhecimento. Então, Verdade. ao final de tudo, você Verdade. precisa estar atento ao que está sendo dito por trás do que está sendo dito. Então, não se engane, pessoal. Nós não estamos aqui agora batendo esse papo, trocando essa ideia para encher linguiça. Muito pelo contrário, queremos que, ao final dessa aula, você saia daqui mais empoderado do ponto de vista de buscar gerar suas próprias conclusões, de entender que o sistema financeiro como um todo, ele quer ganhar. E quem quer ganhar com aquele conhecimento? Existe sempre um interesse por trás. O nosso interesse por trás disso aqui é te entregar mais informação para que você tenha mais propriedade para defender o seu trabalho e para poder trabalhar de uma maneira mais eficaz. Porque senão você vai perder para um cara que não tem a metade do seu conhecimento, não tem a metade da sua experiência, mas que fala bonito. Sim. Ou que passa mais segurança na fala do que você. E a segurança está por você não confiar naquilo que você já sabe. Verdade, perfeito, muito bem abordado. Inclusive, é a Psicologia Financeira, né, esse livro que tu tá lendo, e ele fala nesse mesmo capítulo, eu não vou esquecer dessa, é muito bom, porque a área financeira é a única que existe isso, cara. Porque uma pessoa que não é formada em engenharia, ela não pode construir um prédio, né? Mas um bancário, um especialista em finanças, pode se endividar. É uma coisa assim meio absurda, né? Porque é literalmente, como o nosso mentor fala, é o porco mijando do cachorro, né? Mas é a única área que isso acontece. É a única área que isso acontece, da pessoa ter um vasto conhecimento sobre economia, sobre finanças, mas o comportamento dela é totalmente oposto do que ela estuda, né? E aí, cara, finança é comportamento, não é conhecimento. Tem pessoas leigas, ele até cita o caso de um zelador, eu esqueci agora, lá nos Estados Unidos, acho que não sei se você já chegou nessa parte, ele cita o caso de um zelador que, cara, ele faleceu, só que ele entrou na história lá da cidade. Naquela cidade, naquele ano, morreram 4.000 pessoas, e dessas 4.000, apenas 8 tinham morrido com patrimônio milionário. E quando foram ver, poxa, um zelador tá aqui, só que aí descobriram que ele juntou o dinheiro dele durante um bom tempo, e aí ele deixou 8 milhões de dólares, se eu não me engano, 6 milhões foi para caridade, e 2 milhões foi para parentes, foi para parentes dele. Então, para tu ver como o mundo das finanças é uma caixinha de surpresa, né? É uma coisa que a gente tenta controlar, mas não é controlável, né? A gente tem que ser razoável. Ele até fala isso no livro. Nas finanças, a gente tem que ser razoável. A gente não pode estar 100% certo e também não pode ser muito negativo, muito pessimista. A gente tem que ser razoável, na medida do razoável. Poxa, se eu ficar sem dinheiro aqui, eu corro o risco da ruína. Se eu ficar com esse dinheiro e fizer esse investimento errado, eu posso ter um retorno a longo prazo muito bom e ficar multimilionário. Então, tem que ser razoável, né? Com as finanças, a gente tem que ser razoável. Perfeito, Diego, E, exatamente.
É isso aí. Então, Elias, tu teve também, a gente teve, a gente, né, teve aquela experiência lá de vendas, né? A gente entendeu lá como aquele contexto que tu falou de mudança de vida, não só para o cliente, como também para a pessoa que vende. E aí, depois tu teve uma experiência no pós-vendas também, né? Qual foi, assim, a maior... se tivesse, assim, um top 3 de mais reclamações, qual tu acha que era o maior dos motivos dos clientes que ficavam contigo no pós-vendas? Eu também fiz muito pós-venda, mas eu quero saber o teu ponto de vista, assim, cara, eu acredito que 90% dos problemas que chegavam eram esse, e poderia ser resolvido dessa forma, sem o cliente nem precisar ir na empresa e tirar satisfação, entendeu? Ou ter que ficar ligando. O que tu acha, assim, na tua experiência de pós-venda, que poderia ser resolvido de uma forma mais simples do que era na época, ou do que ainda é hoje, né? Se tu achar que ainda é um problema atual, tu pode até compartilhar. Eu acredito que de 100%, 99,9% dos problemas, que eu não digo nem problemas, mas situações que necessitavam de maior atenção, é a pressa do cliente. Porque a realidade é uma só. Tudo leva tempo. Tudo existe um tempo de maturação. Um cliente que ele entra no sistema de consórcio, ele tem que entender que ele vai entrar no sistema, assim como outros, ele vai participar dos processos do consórcio, do grupo. Aquele valor que ele acabou de entrar num grupo, ele se tornou um empresário do próprio dinheiro. Ele aplicou junto com outros empresários esse valor. Sim. Então, se essa pessoa entra num grupo, entende que é um sistema de semear e que ele demanda um tempo para que ele gere os frutos necessários, a pressa é o maior inimigo que vai fazer com que ele arranque aquela semente antes dela gerar as raízes necessárias. Só que nós não estamos preparados para lidar com a nossa própria pressa, nossa própria ansiedade de buscar o retorno imediato com pequenas ações. Então, como nós não estamos preparados para lidar com essa pressa, nós não estamos preparados para também lidar com a pressa do outro. Então, em 99% dos pós-vendas que eu atendi, eu percebia que a pressa que o cliente projetava naquele retorno não era nivelada com a realidade. Então, o consultor ele conseguia entregar a expectativa, conseguia entregar a confiança necessária no plano que é real e que é palpável, só que quando chegava no ponto da pressa do cliente, ele não conseguia trazer ele para a realidade, mantendo ainda assim a crença dele no sistema. Porque ele deixava que as crenças do cliente superassem a realidade do produto. Então, o que eu daria de conselho para quem está atuando hoje no consórcio e quem está lidando com os pós-vendas entenda a pressa do cliente, não a subestime, mas também não a superestime. Todo mundo tem pressa, todo mundo quer para ontem, só que nada que é de fato grandioso vem para ontem. Tudo. Eu sempre dizia nos atendimentos que até mesmo para fechar um financiamento, para tu comprar o carro na loja, você não sai com ele na hora. Você precisa assinar uma série de documentação, você precisa passar por uma avaliação financeira, se você tem fiador, se de fato você não tem antecedentes. Então, até carro de segunda é vendido com certas diligências a serem cumpridas. Então, quando eu encontrava um cliente que vinha com muita pressa, não, porque eu preciso desse valor para ontem, a minha seguinte pergunta era, se você não tivesse fechado o consórcio hoje, como seria a sua situação amanhã? Nesse momento, eu percebi que caía a ficha do cliente, porque não mudava. Se a gente tivesse comprado o consórcio naquele dia, ou no mês seguinte, ou daqui a 2 anos, a situação dele seria a mesma. Porque o tempo necessário para que a vida dele mudasse, para que ele realizasse o projeto dele, era muito maior do que a pressa que ele tinha dentro do processo. Sim. Então, falar dessas realidades pode parecer muito dura a primeiro momento, mas é isso que te conecta com o teu cliente. Porque é uma realidade, é uma verdade que ele precisa ouvir, e se ele ouve de uma pessoa com o coração aberto, realmente mostrando sinceridade que é empregada no trabalho, você quer resolver a situação dele, você foi contratado para isso. Você vendeu um plano para resolver a situação dele. Agora, você, como especialista, você tem que ser firme e falar, olha, faz parte do plano. A sua pressa não pode superar o projeto. É que nem aquele ditado, agoniado come cru. É verdade. É isso mesmo, cara. Quando eu atender pós-venda, cara, a pergunta, é a top 1, assim, eu pergunto, se você não tivesse feito consórcio comigo, ainda tivesse com seu dinheiro de entrada, ou se ainda tivesse com sua primeira parcela, o senhor ia conseguir como? Como é que o senhor ia conseguir? Me explique. Ah, não sei o quê. Não ia, cara, não ia. Eu gosto até de falar com o pessoal que trabalha comigo, né, que está na área de vendas. Cara, o cliente, quando chega com a gente, pode ter certeza que raras vezes, também não posso falar nunca, né, mas raras vezes ele está vindo assim a primeira vez. Ah, não, decidi comprar um imóvel, uma moto, um carro,
vou aqui com o pessoal. Não estou querendo menosprezar também o nosso trabalho, mas, cara, geralmente o cara vai logo, porque o banco dele, né, oferece crédito, então ele vai primeiro no aplicativo, aí ele recebe lá, não, crédito não aprovado, financiamento não aprovado. Aí ele vai em 10 concessionárias, não também. E aí, quando ele chega com a gente, ele já chega um pouco batido, né? Ele já chega um Exato. pouco até desesperançoso. E a gente, né, o vendedor de consórcio, ele acaba sendo um vendedor de esperança, né? Eu sempre botei isso como vendedor. Cara, a gente vende esperança, velho, porque se eu não vender a esperança de que o cliente um dia vai ter esse negócio que ele tanto quer, quem é que vai fazer isso para ele? Né? Um pilantra, né? Que vai enganar ele, vai fazer ele assinar uma coisa sem ele entender o que é, vai jogar a expectativa lá no alto, vai garantir data de contemplação, que a gente sabe que é crime, né? São pessoas que mancham o nosso mercado, inclusive, ainda tem, mas a gente tem que se ver como vendedores de esperança antes de vender o crédito, antes de vender os benefícios do consórcio, a gente vende um sentimento, né, cara? A gente vende o sentimento de esperança, né? O sentimento de que, cara, eu sei que você já levou 50 nãos na sua cara, mas eu posso ser o seu sim, desde que, né, aí existe a concessão, desde que você entenda que você tem que participar de um grupo de consórcio, que você, para não depender de sorteio, você pode ofertar um lance para a gente tentar a contemplação, não posso garantir, mas eu posso te garantir que eu vou fazer esse trabalho por você, se for necessário, né, porque hoje o cliente consegue entrar no aplicativo e ele consegue ofertar o lance sozinho e tal, mas enfim, eu acredito que o vendedor, mais do que nunca, né, que está chegando inteligência artificial, está chegando não sei o quê, mas, cara, mais do que nunca é necessário um vendedor de consórcio para o cara, porque ele é tipo um coach, né, da mesma forma que uma pessoa contrata, porque, cara, tem academia hoje, a Smart, por exemplo, tu entra lá, tem um aplicativo lá com o negócio, velho, entendeu? Mas por que pessoas insistem em pagar personal trainer? Para ser um motivador dela, velho, para ser a pessoa que vai estar entregando a esperança para ela, né? A gente tem que se ver assim, porque se a gente não se vê assim, ou a gente vai ser pilantra de ficar vendendo uma coisa que não é, ou a gente não vai vender, né? Então, porque o cliente está buscando esperança. Ele levou muito não na cara, velho. Não estou falando que, não, o cliente só vai comprar consórcio porque ele levou muito não na cara e... Não, cara, é porque, repetindo, de cada 10 famílias, 8 estão endividadas. Então, não é uma coisa de, não, cara, é uma coisa cultural mesmo. Não é à toa que tem quase 10 milhões de pessoas. Cara, no intervalo de 3 anos, quase 3 milhões de pessoas entraram e ficaram pagando consórcio, velho. Isso é muita gente, entendeu? Exatamente. Perto de uma população de 200 milhões de pessoas, ainda tem muita gente para ter consórcio. Por mim, todo brasileiro deveria ter um consórcio ou dois, né? Então, a gente está, por mais que seja um sistema já com 60 anos no mercado, ele ainda é pouco explorado, né? Ele ainda é um pouco explorado, está conseguindo agora a ser um pouco mais explorado, né? Tem muita gente vendendo ele já de várias formas para o agro, para alavancagem patrimonial, mas ele começou no arroz com feijão, que é a venda de carro sem juros. Ponto. É isso. Então, o que tu visualiza, assim, Elias, para o futuro, assim, do consórcio, né? Eu imagino que consórcio é uma coisa crônica, né? Uma vez que tu entrou nele, é difícil de sair, né? Tu vai falar sobre, tu vai ficar um pouco antenado, principalmente eu, né? Porque a gente é amigo e aí eu trabalho ainda no ramo, então tu vai acabar ouvindo falar bastante ainda de consórcio. E tu gosta também, né? Tu gostou bastante e tal. E aí eu queria saber, né? Qual é o que tu acha hoje do mercado? Antes do futuro, bora falar um pouco do hoje. Como é que tu acha que está o mercado hoje? Sim, vamos lá. Eu até falando com a minha esposa ontem, né, quando estava jantando, que eu sempre digo que eu saí do consórcio de maneira ativa, mas eu não saí do meio consórcio. Eu vivo o ecossistema do consórcio. Porque eu vou fazer até um paralelo com o direito. No consórcio, você vende um meio, você vende o caminho para chegar àquele objetivo. E no direito não é diferente. Você também vende o serviço para o meio. O cliente quer chegar nesse direito e você tem esse serviço. E você vai conectar. Então, quando você entende isso, você não deixa. O consórcio não é um carro que você entra lá e sai. É uma mentalidade, é um estilo de vida. Você traz isso para o teu dia a dia. Atualmente, eu vejo que o consórcio está passando por um ponto de inflexão bastante grande, no sentido que ele vai se uniformizar. Você vai ter propostas que vão entregar balizas semelhantes no ponto de vista de comissionamento, do ponto de vista de taxa administrativa, do ponto de vista de prazo. No entanto, o que vai ser o grande diferencial vai ser a maneira de apresentar essa proposta. Eu sempre falo nos treinamentos que existe uma diferença entre o vendedor manipulador e o vendedor persuasivo. O vendedor persuasivo ele vai atacar
nos pontos que fazem sentido para aquele cliente. Quais são os benefícios que o teu produto, o teu serviço vai ser diretamente ligado ao interesse do teu cliente. E o manipulador, ele vai forjar dados, vai forjar benefícios, porque ele vai falar o que é necessário para aquele cliente fechar. Só que existe uma diferença muito grande entre o vendedor persuasivo, que de fato tem sucesso no sistema, porque além de fortalecer a si próprio, ele fortalece o sistema, e o manipulador, que só pensa em fortalecer a si mesmo e no final ele enfraquece o sistema. Então, o que eu visualizo hoje? Como você mesmo falou, há 3 anos atrás, nós não tínhamos um negócio chamado Google Ads, tão forte como tem hoje. Quando você fala em consórcio, perto do seu smartphone, milhares e milhares de anúncios bombam. Então, não existe mais desinformação sobre o consórcio. Existem informações falsas. Mas tu não pode dizer que ninguém sabe o que é consórcio. Acho que até a pessoa mais leiga dentro lá do tiozinho do interior, o Diego sabe que eu viajo muito pro interior, sabe o que é consórcio, faz consórcio para poder comprar um hectare novo de terra, poder comprar um maquinário, poder escoar a produção de açaí dele e farinha. Então, já existe a mentalidade consolidada de que o consórcio é um sistema, é uma forma de acessar crédito. E eu vejo ainda mais um ponto forte atualmente, e grandes nomes do empreendedorismo, do coach, também da mentalidade positiva como o Paulo Marçal, fala que o consórcio ele é um dinheiro compartilhado. E é um investimento onde tu consegue dividir com pessoas reais o risco. Quando tu bota lá teu dinheiro no CDB de um banco X ou Y, tu espera que ele te dê aquele retorno, mas o único retorno que tu visualiza é aquele número lá. Ele diz, até um ano vai ter tantos de acordo, vai ter tantos por cento da Selic, tantos por cento do IPCA, mas aquele é uma plataforma que está te dizendo isso. Agora, quando tu entra num grupo em andamento, um grupo em formação, tu vê que existem pessoas físicas, ou CNPJ, pessoas que estão dividindo esse risco contigo. Então, tu preferes entrar num produto em que tu vai ter 1.000 pessoas que também querem lucrar, dividindo esse risco contigo, ou tu prefere colocar teu dinheiro num banco que vai pegar esse valor e vai se arriscar por conta própria e te passando uma falsa segurança de que aquele teu dinheiro vai retornar. Então, uma fração, né, do que ele vai ganhar em cima, né? Uma fração que ele vai ganhar em cima. Então, é diferente do consórcio, na minha visão, você tem um ganho muito desequilibrado entre onde a fornecedora desse CDB, o lucro dela e o teu lucro, pela falsa segurança que ela te vende. Agora, não, você está dentro do grupo de consórcio, você está pagando suas parcelas adequadamente, você entende que ele é um sistema que ele tem que ser semeado, e você acredita e confia que seu dinheiro está sendo bem aplicado, você vai receber ganhos proporcionais ao seu investimento, como todo mundo que está lá dentro. Então, eu entendo que hoje não é difundido dessa forma como investimento, mas na minha visão de mercado, na minha visão de produtos financeiros atualmente, é o produto que você pode comprar hoje, sem problema nenhum, e você vai estar dividindo o risco desse mercado com milhões e milhões de pessoas, que também querem o mesmo que você. Querem chegar no final dos seus 60 meses, seus 90 meses, seus 100 meses, e receber seu valor acrescido de correção. Ele quer ver seu dinheiro sendo preservado contra a inflação, contra a descapitalização. Então, atualmente, eu vejo que o cenário vai dar essa virada, e quanto mais pessoas se atentarem a entender o consórcio por outras óticas, melhor vai ser a forma de vender e vai ser a melhor forma também de retenção de clientes. É verdade, vai mudar muita coisa para melhor, né? Vai ser uma coisa muito boa, realmente. Eu vejo um futuro muito promissor, ainda mais do que já é para o consórcio, né? Fazendo isso que você falou, né? Deixando tudo linear, né? Fazendo não ter mais taxas administrativas antecipadas, né? Então, vai vencer aquele que melhor vender o benefício, né? Ou aquele que melhor vender a esperança, né? Para o cliente, né? E, cara, é isso aí mesmo, tá? Eu parto desse princípio também. E aí, Elias, eu queria saber a tua visão no longo prazo, né? Tu pretende fazer um consórcio de imóvel algum dia, uma alavancagem patrimonial? Eu queria que tu desse mais um entendimento aí do que tu acha, né? A gente falou um pouco de um futuro, a gente falou um pouco do hoje, né? A gente falou um pouco agora do hoje e de um futuro que vai ser até o ano que vem, né? Que vai entrar essa normativa 285, né? Que a gente sabe que vai mudar bastante coisa no mercado, mas e para o futuro, assim, daqui a uns 5, 10 anos, como é que tu já vai estar formado, né, cara? Quem sabe tu não... Com certeza, e aí, quem sabe tu já não entra no compliance também de consórcio, né? O que tu acha que pode ser feito de melhoria para o consórcio daqui a uns anos? Tu mesmo se vendo como profissional, né? Do direito, não sei que área tu pretende atuar ainda,
talvez nem tu saiba, né, que tu pretende atuar, Sim. mas como é que tu imagina, né, o futuro do consórcio daqui a uns 5, 10 anos? Bom, eu acredito que muito trabalho vai ser gerado através dessas mudanças, porque existem duas formas de você conseguir se adaptar à mudança. Ou você assumir para si a responsabilidade de aprender o que é necessário para poder se colocar no patamar necessário daquela situação, ou você vai aplicar o seu dinheiro em uma pessoa que vai te oferecer esse conhecimento, vai te oferecer essa experiência. Então, eu vejo que consórcio e compliance, apesar de dois começarem com C, eles têm uma conexão absurda, porque Sim. o empresário ele precisa manter o seu olho na gestão e o seu olho no braço comercial. E ele precisa ter um braço direito ou dois braços direitos que olhem para a parte jurídica, tributária, né, para a parte normativa da sua empresa, para que ele possa ter fôlego para investir o tempo dele no que é necessário. Então, antes mesmo de pensar numa área, eu já sei no que eu quero continuar atuando, que é ajudar empresários, empreendedores, pessoas físicas a entender melhor os seus direitos e se tornarem autossuficientes. Não no sentido de que elas advoguem para si, muito pelo contrário, mas que elas olhem para as leis como algo que veio para normalizar seu convívio em sociedade, para que veio para democratizar o seu acesso a produtos e serviços. Porque muitas pessoas hoje, elas só pensam nos seus direitos. Elas olham lá, tá lá minha CLT, eu tenho que ser isso, isso, aquilo. Mas elas esquecem que esses direitos só existem porque os deveres são preenchidos. Da mesma forma, eu vejo o consórcio. 5, 10 anos, muito trabalho está por vir. Muitas empresas vão precisar passar por uma repaginada, não só de estrutura, mas como de mentalidade, como posicionamento de marca. Então, eu vejo que o cenário se apresenta muito favorável para pessoas com mentalidades como a nossa, que estão sempre buscando conhecimento de outras fontes e estão convergindo para o cenário de consórcio. Porque, volto a dizer, para mim o consórcio ele deixou de ser um produto financeiro, ele se tornou uma mentalidade, uma modalidade de vida, onde eu entendo que se eu consigo gerar valor para aquela pessoa que está ao redor, eu consigo trazê-la para o meu grupo, para a minha conexão, e consigo juntos gerar riqueza, eu crio um grupo forte e eu começo a disseminar esse grupo, que nada mais é que o sistema de consórcio na sua essência. Verdade. Então, perfeito. Vocês estão vendo essa aula aqui, muito provavelmente daqui a 5, 10 anos, ou vocês terão as suas próprias representações de consórcio ou administradores de consórcio, e muito provavelmente nós estaremos prestando serviço para você com compliance, com treinamentos, com uma base de segurança que você pode estar buscando através desse bate-papo aqui que nós estamos tendo. Porque tudo que nasce de uma conversa produtiva e é aplicado em seguida gera bons frutos. Perfeito. Excelente análise. Agora um assunto um pouco mais, como posso dizer, mais dedicado, né? Mas que tem que ser falado, que eu estou aqui em outro estado agora, né? Vou fazer um mês ainda. Daqui a uma semana, eu estou umas 3 semanas aqui, teoricamente, 3 semanas e 2 dias. E, cara, já tive, né? Inclusive, é o nosso amigo em comum, que mora aqui já há uns anos, já está numa administradora grande, e a mulher dele também, né, que está em outra empresa agora, mas a gente percebe que existe uma lacuna a ser preenchida. A mesma lacuna que eu achava que era só lá na região que eu morava, que era no norte, no Pará, eu achava que era um problema somente lá. Mas quando vem para cá, e enfim, eu vejo muitos anúncios, eu vejo outras bolhas, né, a gente percebe que, apesar do consórcio ser um mercado bilionário, tem muitos profissionais que não correspondem a isso, né? É a mesma coisa que tu querer entrar no mercado de investimento sem a CPA 20, né? Sem as certificações corretas. E, infelizmente, tem muita gente, né, que não tem a certificação mínima exigida pelo Banco Central, né? Então, é literalmente o poste mijando no cachorro. A gente tem um sistema bilionário com quase 10 milhões de pessoas pagando todo mês o seu consórcio, mas, infelizmente, existem poucos profissionais, apenas 6 mil profissionais que realmente têm a capacitação de que, olha, eu entendo o que é consórcio, eu estudei, eu fiz uma prova no Código Fiscal, vendo se eu entendia o consórcio. Então, o que tu acha disso? O que tu acha dessa parte de capacitação do profissional de consórcio, né, que já entra aqui no nosso tema da universidade, que é realmente o que a gente oferece, né, essa solução para vendedores individuais, mas principalmente para os cabeças, para os empresários que precisam urgente de uma capacitação decente para o seu colaborador.
O que é que tu acha? Porque tu foi vendedor, eu também fui vendedor, né? E, cara, a capacitação não tinha, né? A gente teve que criar nossa capacitação, né? O que tu entende, né? Qual é o entendimento que tu tem, qual é a visão que tu tem sobre essa questão de capacitação profissional do consórcio? Perfeito. Eu vou trazer para nosso bate-papo agora um exemplo muito claro. Você, assim como eu e assim como todos que estão nos assistindo, tiveram que passar por etapas no seu ensino básico. Tiveram que passar lá pelo fundamental, conseguir uma certificação no fundamental para seguir para o médio, do médio para seguir para uma universidade ou para um outro curso técnico ou profissionalizante, precisava ter a certificação do ensino médio. Então, a nossa vida foi pautada em buscar certificações que atestem nossa capacidade técnica para lidar com determinadas situações. Porque no mercado bilionário como esse, a mesma mentalidade na empregada? Você se perguntou isso, vendedor de consórcio? Porque você que hoje ganha dinheiro, você hoje faz dinheiro, cria seu nome, se apresenta como profissional de consórcio, não tem um mínimo de certificação necessária para poder atestar a sua capacidade técnica, a sua capacidade profissional e experiência no mercado. Porque, pessoal, a realidade é essa. Quem não se coloca à prova não tem direito de questionar. Se você hoje se depara com um cliente que lhe acusa de estar fazendo uma venda fraudulenta, de estar fazendo uma propaganda enganosa, de estar cometendo algum crime do Código de Defesa do Consumidor, como você vai se defender das suas capacidades técnicas se você não tem uma certificação, se você não tem um mínimo necessário para atestar e para trazer confiabilidade ao seu serviço? Infelizmente, a realidade não é essa. Como nós falamos no início do vídeo, o sucesso financeiro ele depende de um comportamento, mas ele não exclui a necessidade de conhecimento técnico. Uma coisa que não é outra. Uma coisa que o Diego me ensinou há um tempo atrás, que essa é uma mentalidade pobre, que você tem que ter uma coisa ou outra. Não, você tem que ter as duas. Você pode ter as duas. Então, você pode ter o comportamento de um vendedor mais agressivo, mais experiente, e também ter o conhecimento técnico e as certificações necessárias que vão te dar base. Quando eu me deparo com vendedores iniciantes, que tem aquela sede de vencer e ter sucesso, a primeira coisa que eu procuro descobrir é o quanto esse cara tem sede de estudar, o quanto esse cara tem sede de aprender, porque ele precisa encher o pote dele, ele precisa encher o pote e começar a transbordar. Aí ele vai mudar para um pote maior, e assim ele vai. Então, hoje, o mercado bilionário que nós vivenciamos hoje está carente de pessoas que possuem essa certificação. Ah, Elias, mas essa certificação lá é importante? Eu vou me tornar um profissional melhor? Sim, mas além de se tornar um profissional melhor, você vai ter segurança jurídica, meu cara. Hoje você não sabe o que é isso, porque você está atuando de maneira autônoma, de maneira informal. Mas o dia que você for deparado para apresentar perante um órgão competente quais são as regulamentações necessárias para você estar atuando no mercado de consórcio, quais são as certificações necessárias para que você possa se apresentar como um profissional de consórcio, você vai ter esses documentos em mãos. Hoje, a OAB, trago para a OAB porque é uma experiência que eu tenho de vida, ela tem a ordem para certificar quem é advogado e quem é estudante de direito. E quem for pego se apresentando como advogado sem a certificação vai estar incorrendo no crime do Código Penal, que é falsidade ideológica. Nós não vivenciamos isso ainda no consórcio porque ainda não foi tipificado como crime. Uma pessoa que trabalha no ramo sem a certificação adequada. Mas vocês percebem que o mundo está caminhando para uma uniformização da profissão? Já se entende que o mercado bilionário, e o mercado bilionário precisa ter balizas que passam segurança para o consumidor final. Como eu vou passar segurança se qualquer um pode entrar e dizer que é vendedor de consórcio? Se você é bom de verdade, como você se acredita que é, faça a prova. Coloque seus conhecimentos em prática. Desça o salto e visualize se de fato você tem as competências necessárias para você bater no peito e dizer que você é um vendedor de consórcio profissional. É isso que eu sempre coloco na mesa, porque nós não queremos passar pela prova, mas nós queremos ter o resultado que a prova nos traz. Só que isso é pular etapas, pessoal. Isso é uma sensação de falso poder. Então, Perfeito. É isso que eu tenho a dizer. Excelente análise, né? A gente tem que entender, inclusive a universidade, né? Não querendo vender o peixe, mas já vendendo da universidade, o grande diferencial porque, cara, assim, o principal motivador que a Universidade dos Consórcios tem é a melhoria constante, né? A melhoria pessoal, profissional, diária e constante. No nosso caso, vai ser semanal e mensal, que vai ter conteúdo novo,
vai ter uma rede social lá dentro também, porque não é que o sistema da ABAC hoje seja ruim, não, ele é top, eu me certifiquei por ele, mas ele ainda é um pouco arcaico, né? Ele ainda é um pouco antigo comparado aos profissionais jovens. Cara, se for ver a média de profissional hoje, a maioria é nova, né? Tem mais gente nova entrando do que gente antiga, né? Tem gente Exatamente. antiga, tem pra caramba, mas é aquele pessoal que vende já há mais de 20 anos, 15 anos, entendeu? Porque, querendo ou não, cara, o mercado ele já tem 62 anos de mercado de consórcio e só tem 6 mil pessoas capacitadas para vender realmente. Então, isso dá uma média aí de mil profissionais a cada 10 anos. É muito É um pouco, entendeu? absurdo, isso é muito pouco. É muito pouquinho, cara, é muito pouquinho. E não é uma coisa. Não, cara, eu considero o sistema hoje da BAC como. Não é uma afronta, não é nada, tá? Isso aqui vai para o YouTube, eu jamais farei isso. Sou muito grato à BAC, tudo que eu aprendi de consórcio está lá, mas eu não acho que esteja no mesmo ritmo que os profissionais do hoje, entendeu? Então eu precisei, junto com outros especialistas, com Elias também, com o escritório do Dr. Paulo, desenvolver uma plataforma que condizesse com que fizesse sentido para o público hoje, né? Porque eu considero o curso da BAC meio que a escola tradicional brasileira, cara. O Brasil ele é muito carente de educação. Eu achava que era só na escola pública, né? Que eu estudei escola pública, eles também. Eu achava que era só na escola pública, mas não, cara. Escola de inglês é carente, cursos ela é carente, entendeu? Tudo que envolva educação, independente do segmento, o Brasil é carente. Então, eu acredito que o ramo da educação é excelente para empreender aqui no Brasil. Não é porque o pessoal tem mais dinheiro, muito pelo contrário. O valor da universidade vai ser um pacote de cerveja, cara, que tu vai ter um acesso, entendeu? Vai ser muito baratinho o acesso, entendeu? E todo mês. E não vai ser uma coisa que, a cada 3 anos tem que certificar, não. Todo mês vai ter coisa nova, vai ter atualização. Porque a gente entende que a nossa capacitação, o nosso aperfeiçoamento, ele não é um tiro de 100 metros, mas sim uma maratona, né? A gente tem que usar esse sentido da maratona. A gente não vai, eu fiz aqui a certificação, daqui a 3 anos eu me preocupo de novo em fazer o mesmo. Provavelmente vai estar o mesmo conteúdo, vai ser a mesma prova, mas o mercado vai estar totalmente diferente, né? Então a gente tem que analisar esse ponto, e eu acho que até prolonguei mais do que deveria o tempo aqui com o Elias, né, especialista Elias. Queria que tu desse, Elias, por favor, uma consideração final, né, enfim, uma consideração final aí de toda a nossa conversa. Muito obrigado, né, primeiramente, pelo seu tempo no sábado, que a gente sabe que sábado o cara, a gente é novo, né, então, mas a gente é centrado, né, tipo, teve sábados que a gente nem dormia, né, mas hoje a gente está aqui criando conteúdo de valor, né, que possa ajudar futuros empreendedores e também os atuais empreendedores, assim como também os clientes, né, eu vejo a universidade, eu quero que a universidade futuramente seja feita até para cliente, cara. Se o cliente quiser saber mais do consórcio, ele vai lá e vai pagar a assinatura dele e vai entrar, entendeu? Eu visualizo isso para o futuro. Então é isso, Elias, faça suas considerações finais, por gentileza. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Diego. É sempre uma satisfação enorme conversar contigo e aprender contigo, primeiramente. E agradecer a sua atenção também, que está assistindo essa aula. A idealização da universidade vem de inúmeras conversas, inúmeros bate-papos, masterminds que nós sempre falamos, e entendemos que é nossa responsabilidade também mudar o cenário. Nós cansamos de simplesmente só reclamar e falar, poxa, a BAC ela é ótima em muitos conhecimentos, mas nessa parte aqui de apoio de conteúdo, apoio técnico para passar na prova, ela é deficiente. Nós entendemos que chegou o momento de nós fazermos a nossa parte, nós colocarmos a nossa cara e nosso conhecimento à prova para ajudar outros empreendedores, outros clientes, outras pessoas que precisam aprender mais sobre o sistema de consórcio. Então, aqui estamos, né, num sábado, pode ser num domingo, pode ser num momento, desde que seja para fortalecer novos empreendedores e os empreendedores antigos também. Eu agradeço muito a oportunidade, eu espero estar aqui com vocês mais vezes para estar compartilhando ideias. E eu, como eu sempre digo, pessoal, o conhecimento é que nem isso aqui, ó. Você sempre atualiza seu celular. O seu celular sempre cai uma atualização lá e você nem lê, mas você vai lá e baixa e atualiza. O conhecimento não é diferente. O seu cérebro, o seu sistema cognitivo, ele precisa ser atualizado. Então, fazer parte de um ambiente como a universidade
do consórcio, fazer parte de um ambiente que fortaleçam novos empreendedores, fazer parte de um ambiente que troquem ideias que vão te engrandecer, vai atualizar aqui, ó. E você só tem a ganhar com essa atualização. Então, faça a sua parte e busque o seu melhor. É isso. Perfeito. Muito obrigado, especialista Elias. Com certeza, em breve teremos outros bate-papos. E é isso, galera. Espero que tenham aproveitado aqui esse conteúdo de valor que a gente entregou aqui para vocês. Semana que vem tem mais. Tchau! Tchau!